Então é nesse tom que nós sempre pregamos o Evangelho, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade que o ser humano tem de conhecer a verdade. Conhecer a verdade, só ela tem o poder de libertar as pessoas. Só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem esse poder de abrir o entendimento, fazer com que a pessoa entenda que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, o preço que ele pagou, foi para isso, para que as pessoas não mais sofressem, para que as pessoas vivessem em paz, para que as famílias vivam em união e não vivam brigando, se matando, se espinhando. Tem que ter mudança, e essa mudança só vem com o entendimento da verdade em nome de Jesus. Amém, amados? Nós precisamos pedir, se a gente ainda não chegou ao nível do entendimento, nós precisamos pedir, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, porque eu quero entender de verdade a sua palavra. Eu quero levar a sério o que o Senhor me diz, o que o Senhor me ensina. Eu preciso levar a sério, porque é a vida de cada ser humano que está em jogo, e Jesus, ele foi lá e pagou o preço. Ele foi lá e deu a vida em resgate de todas essas almas. O Evangelho está desacreditado? Tá. Por quê? Porque os falsos profetas a serviço de Satanás estão trabalhando contra a palavra de Deus. Se corromperam, a ponto de não mais se preocupar com a salvação das almas, e sim se preocupar com o ouro e a prata. O ouro e a prata é mais importante para os falsos profetas do que uma alma. E Jesus diz o contrário, que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. A alma é algo que não tem preço, porque não é com dinheiro, com ouro e com prata que se compra. Jesus já comprou, já pagou o preço, lá na cruz, quando ele aceitou ser crucificado, pregado lá naquela cruz. Ele estava dizendo, ó, eu estou aceitando pagar o preço, ninguém está me obrigando. Eu estou fazendo isso porque eu não quero ver mais nenhum ser humano sofrendo e sendo escravo do diabo, em nome de Jesus. E eu não entendo ainda, e eu percebo que a maioria das pessoas não entenderam o que Jesus fez por ela. Porque quando a gente entende o que Jesus fez por nós, você rompe as barreiras do cansaço, você rompe as barreiras do estresse, você rompe a barreira do desânimo, e não nada nos impede de ir até Jesus, como ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, muitas das vezes a pessoa está em casa, muitos estão em casa nesta hora, vendo lixo, se contaminando, né? A concupiscência dos olhos, vendo coisas que não agradam a Deus, ao invés de estar aqui na casa do Pai, ouvindo a verdade, porque essa verdade é a água que limpa, é a água que lava a mente e limpa o coração da pessoa, em nome de Jesus. Uma pessoa que nasce, cresce e não chega ao conhecimento da verdade, ela é uma pessoa que passou pela vida e não viveu. Ela nasceu morta e vai morrer eternamente. Porque ela teve a chance, Deus deu a chance para ela, dela vir a este mundo com o propósito de ter um encontro com a verdade. Jesus, ele disse que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. E vai ser pregado. Ou seja, quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo, a chance vai ser dada para todos os seres humanos na face da terra. Quando todos ouvirem essa mensagem, aí eu volto. E eu creio que pouquíssimas pessoas podem dizer que ainda não ouviram o Evangelho, porque o Evangelho está sendo pregado pelos 4 cantos do mundo.
através de missionários, de evangelistas, através de televisão, mesmo com mentiras, mas eles estão ouvindo o nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2. O versículo 24 diz assim, ó: levando ele, quem? Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Veja só o que Jesus fez lá na cruz. Ele aceita ser crucificado, ele ser lá, ó, pregado. Para quê? Para levar a nossa condenação, aquilo que nos condenava, aquilo que nos mantínhamos mortos espiritualmente, estávamos condenados. Jesus foi lá e falou: não é possível que um ser humano, imagem e semelhança do Pai, nasça, cresça e vá para a condenação. Não foi para isso que Deus fez o ser humano. Deus fez o ser humano para que ele tivesse com quem dialogar, conversar. Por isso que ele fala: ora mais, se consagra mais. Porque quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós nos aproximamos mais dele. Quanto mais oramos, mais Deus diz: vem mais para pertinho, filho. Eu quero te ouvir mais. Eu quero te abençoar mais. Eu quero te ajudar mais. E é assim mesmo. Porque quanto mais nós oramos, mais perto de Deus nós ficamos, em nome de Jesus. Quanto mais nós oramos com fé, mais as portas do inferno não prevalecem contra nós. As portas que muitas das vezes o inimigo, que é a porta da bênção, da prosperidade. Quando eu falo prosperidade, é em todas as áreas da nossa vida. A maior prosperidade nossa é na vida espiritual. A maior prosperidade que nós temos é na vida espiritual. Temos que orar a Deus todos os dias para que Ele nos dê essa prosperidade, crescimento espiritual. Porque quando nós buscamos esta área, nós estamos buscando Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar em nome de Jesus. Com certeza. Porque nós sabemos que o Todo-Poderoso tem todo o poder. Jesus, ele diz que todo o poder foi dado para ele aonde? Nos céus e na terra. Então nós somos cuidados por Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que cuida de nós ao deitar e ao levantar. Aonde vamos, ele está cuidando de cada um de nós. Como que eu sei disso? Porque ele foi e enviou o Espírito Santo para nos ajudar todos os dias. E o Espírito Santo, aonde um filho e uma filha de Deus vai, ele acompanha ela e acompanha ele em todos os passos. Nós nunca estamos só, porque o Espírito Santo está conosco, porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio Jesus. Ele é uma outra pessoa, igualzinho a Jesus, o Espírito Santo. Mas muitos não estão nem aí. As pessoas se esfriaram tanto na fé, que elas passam na porta da igreja, já ouviram a palavra, sentaram nesse banco, ouviram muito este evangelho, mas nem lembra que o Espírito Santo um dia esteve com ela. Não lembra, nem passa pela cabeça dela que o preço que Jesus pagou foi alto para que ela fosse salva. E ela simplesmente, por nada, vezes nada, deu as costas para o Senhor Jesus. Simplesmente pegou a sua malinha e falou: Jesus, tchau. O mundo é bem melhor do que frequentar a igreja, né, Jesus? Eu vou dar um tempo, tá, Jesus? Aí eu vou dar um tempo, tá? Quando eu resolver, eu volto. Mas por enquanto, esse negócio de crente não está com nada. Muitos que saíram daqui estão hoje, ó, no mundo. Não estão em outra igreja não, estão no mundo. Passam na porta da igreja. Para elas, nada. Por quê? Porque deixaram o diabo entrar. O mundo entrou. E quando o mundo entra, o estrago é grande.
quando elas se contaminam com o mundo, para voltar é muito difícil. Então, nós precisamos orar a Deus para que a gente possa ficar sempre firme todos os dias na presença de Deus, não dê esses vacilos. Porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide que não caia. Ninguém é super-homem, nem ninguém é super-mulher. Mas nós precisamos vigiar mais, nos envolver mais com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, ter vida de oração. Se não tem vida de oração, esquece. Se nós não tivermos vida de oração de verdade, irmãos, dedicação na palavra de Deus, amanhece o dia, você toma o seu café, ó, vaza, vai para o seu trabalho. Só se envolve com as coisas do mundo. Quando eu falo coisa do mundo, não é pecado, não, se envolve com as coisas do mundo, com as correrias, com os afazeres. Não sobra 5 minutos para para entrar na presença de Deus, dobrar o joelho, agradecer a Ele por... Muitas das vezes não agradece a Ele nem pelo caroço de arroz que é colocado na mesa, não tem tempo. Não tem nem tempo, não tem nem... Do que adianta o homem ganhar todo mundo e o mais importante lançar fora, que é a alma? Os irmãos lembram que nós oramos por Miltes, nós oramos por Miltes, e eu tenho orado por esse homem todo dia, nas minhas orações eu apresento a ele. Miltes estava muito... Ele me mandou aqui algumas mensagens no meu celular, e eu falei: Milton, fica firme, porque enquanto eu tiver fôlego, eu não vou cessar de orar por você, meu irmão, meu amigo, chamo ele de amigo. Aí quando foi ontem, eu mandei uma mensagem para ele: Milton, e aí, como é que você está? Você já está se alimentando? Aí ele demorou a responder. Aí ele me respondeu hoje: oi, meu amigo, tudo bem, já estou comendo, não comia nada, só no sorinho, porque o intestino dele tinha parado, e ele só podia tomar sorinho, não tomava café, amanhã não almoçava nada. Ele falou: estou melhorando, né? Para quem não tem um certo entendimento, ele falou: estou melhorando, já almocei, tomei café da manhã e não senti nenhum inchaço no meu intestino. Eu glorifiquei a Deus ali, eu falei: glória a Deus. Fica firme, que aquele que começou a boa obra, ele não faz pela metade. Fica firme na fé. Ele falou: eu creio. Eu falei: toma posse, em nome de Jesus. Ou seja, para quem domingo, a gente estava comentando que ele mandou mensagem, domingo, ele estava ali, ó, à beira e sombra da morte, que o médico ia botar até uma bolsa. O homem já está almoçando e tomando café hoje. É um milagre, meu irmão. Ele falou: só estou sentindo uma dorzinha, tá aqui. Eu falei: a obra é completa. E nós vamos continuar orando por ele, até ele ser restaurado, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jesus morreu por todos, pagou o preço por todos. As pessoas estão sofrendo por falta do conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Passamos por luta e muitas vezes falamos: sim, mas nós temos um Deus que no momento que sentimos alguma coisa normal, nós vamos lá e clamamos a Ele, e com certeza Ele vai ouvir, vai nos responder, e nós sabemos que já aconteceu, que nem Ele fala aqui, ó, levando Ele mesmo em seu corpo, Pedro falando, os nossos pecados, que é o que condena a pessoa, é o que abre a porta para o inimigo assolar em todas as áreas da vida dele. Sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, a chicotada que ele tomou, pelo cada ferida que Jesus aceitou ali no seu corpo, o sofrimento que ele passou, foi para que nós chegássemos ao conhecimento, para que esse evangelho bradasse nos 4 cantos do mundo, nesse tom de verdade, e não de maquiar, não de almejar poder financeiro, almejar
almas, que foi para isso que ele morreu, para salvar as almas, em nome de Jesus. Jesus não manda buscar prata, buscar ouro, ele diz: me busca em primeiro lugar e as demais coisas. Ele vai dar o salário, ele vai dar a casa, ele vai fazer com que tudo venha às nossas mãos, mas a prioridade tem que ser ele, em nome de Jesus. Quando eu falo prioridade, é reconhecimento, que sem ele não somos nada, necessitamos 100% dele, porque tudo que acontece de bom é através dele, em nome de Jesus. Porque eras como ovelhas desgarradas. Quem era? As pessoas que não têm Jesus, elas andam assim. Nós éramos assim, hoje não somos mais de ovelhas desgarradas. Sem rumo, sem direção. A ovelha desgarrada, ela toma qualquer rumo. O lobo está ali na espreita e ela vai para cima do lobo. E o lobo devora. Por quê? Porque não tem quem dirija, não tem quem guie. Mas aquele que entrega a sua vida para Cristo tem o Espírito Santo para guiar, ele não vai até o lobo, é o contrário, o lobo foge dela em nome de Jesus. Porque o cão não vai chegar perto de quem tem o Espírito Santo, jamais. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa ir lá. Tem um texto em Isaías 53 que é muito conhecido, versículo 4, aonde o profeta, ele profetiza que Jesus viria e ele levaria todas as doenças, enfermidades, e pelas suas feridas os seres humanos seriam curados. O profeta profetizou. E Pedro vem aqui, e sela a profecia do profeta Isaías. Você vê que a verdade, ela casa, ela não tem sombra de dúvida, porque é a verdade. Onde você abre, a palavra está em concordância, tanto com os profetas como os apóstolos, ela está em concordância em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aqui o Paulo, ele diz o seguinte, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Então, ou seja, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que se eu tenho a palavra no meu coração, eu ando, o poder de Deus está comigo? Sim. Porque o poder de Deus está no quê? Na palavra, a palavra. Assim como eu estou falando, o poder de Deus é a palavra. Se a palavra está comigo, que é o próprio Jesus, foi dado para quem todo o poder nos céus e na terra? Não foi para Jesus? Então, se a palavra, o verbo vivo está no meu coração, eu ando, o poder de Deus é comigo, para desfazer todas as obras do diabo em nome de Jesus. É simples assim. Não é nada difícil. Eu só preciso guardar a palavra no meu coração. É ela que vai ser o meu escudo. Ela é a minha defesa. Ela é a minha espada que eu vou guerrear com ela. E todas as vezes que o inimigo tentar contra mim, eu vou usar ela. E ele vai fugir. Jesus nos ensinou, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4. Ele nos ensinou como que se desbanca Satanás com a palavra de Deus. É usando ela, a espada do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para encerrar, Hebreus. E nós vamos orar, em nome de Jesus. Hebreus 12. Glória a Deus, aleluia.
Aqui pega os 2 versículos só, o primeiro e o segundo versículo. Aqui diz assim, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí vem o 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto, suportou o quê? A cruz. Suportou a cruz, o sofrimento. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E é lá onde ele chega, quando ele se senta lá, ele diz, agora o Pai me devolve todo o poder. Ele deixou lá, veio à terra, se despiu de toda a sua glória e o seu poder, e veio como homem, dependendo do Espírito Santo e do Pai. Aí ele sobe, santificado, corpo glorioso, se assenta, ocupa o seu lugar novamente à destra do Pai, e aí ele diz, todo o poder foi me devolvido nos céus e na terra. E aí, todos que carregam esta palavra no coração, têm esse poder sobre a vida dele. A igreja de Cristo tem esse poder para desfazer todas as obras do diabo. Em nome de Jesus. Todas. Então, amados, é esse entendimento que eu oro a Deus, que toda a igreja de Cristo tenha. Porque como é que eu entendendo disso, eu vou desprezar, eu vou deixar de ir num culto de quinta, de domingo? Como eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho margem para dizer não, eu tenho que ir. Porque a cada dia que eu me revisto, que eu ouço a palavra, eu estou me fortalecendo na fé. E sei que vou enfrentar lutas, batalhas, mas eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu estou preparado. Mas se eu simplesmente vou um dia por mês, imagine que nós estamos aqui na quinta, vamos ter um culto só no domingo. Você já sente falta? Agora imagina a pessoa que vem uma vez por mês. Ela já está totalmente vazia, não tem mais nada. Precisa se alimentar, precisa fortalecer, botar gasolina no carro, senão ele não anda. O combustível da fé é o quê? A palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Se coloca de pé e vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste